eu tinha ansiedade, eu tinha medo e eu tinha pânico, então eu paralisava, eu ficava totalmente paralisada. Para ter uma ideia do que era as minhas travas, eu não conseguia ir no supermercado sozinha. Eu conseguia trabalhar no meu ambiente, mas ali no meu ambiente eu estava segura. Mas se eu tivesse que sair dali, eu já ficava totalmente travada, eu não conseguia me movimentar sozinha. Então, eu dependia do meu marido por muito tempo, né? Dependia muito dele, assim, para tudo. Porque eu não ia a banco, lugares lotados, shopping, não gostava de trânsito movimentado, porque tudo aquilo me dava uma sensação de fobia, que eu ia ficar presa e que eu ia precisar de ajuda e ali não ia ter ajuda. Eu estava sempre pensando, eu preciso ir para o hospital. Eu vou passar mal, eu vou ter que ir para o hospital. Vinha aqueles pensamentos catastróficos. Então, eu comecei a me paralisar. E quando essa mulher me convidou para ir na igreja, eu pensei, meu Deus, porque assim, eu tinha uma mente totalmente voltada pro intelectual e eu tentava entender e eu queria explicações para tudo. Então, assim, eu não entendia como as pessoas estavam dentro da igreja com as mãos levantadas, cantando, chorando, e eu achava aquilo assim, oh, meu Deus, como pode isso? E dá até um momento, então, que eu me vi dentro da igreja e eu ali olhando tudo daí. Eu lembro o primeiro dia que eu fui na igreja e eu vi as pessoas chorando na hora do louvor e eu olhei pro meu sogro e falei assim, ai, coitados, né? Como tem gente que tem problema, olha só como ela chora. E assim, eu não me via que ela estava chorando de alegria pela presença de Deus que ela estava sentindo. E eu ainda não conhecia. Eu estava julgando com o meu conhecimento humano, né? Então, assim, há coisas que a gente só explica pelo Espírito. E aí eu comecei, então, a ter experiências com Deus. E Deus começou a falar comigo e eu comecei a entender. E ali começou o meu processo de libertação, né? Em relação ao medo, à ansiedade. E aí eu fui sendo tocada pela presença de Deus e fui entendendo quem eu era. Por que eu estava aqui, que Deus tinha cuidado de mim, que Deus tinha um plano com a minha vida. Até o dia que Deus falou claramente comigo, depois de já um ano na presença de Deus, participando de retiros. Teve um dia que eu tive uma crise e Deus falou comigo, né? Ele disse para mim que a minha vida seria usada para alcançar outras vidas que passavam pela mesma coisa que eu estava passando. Porque até então eu achava que só eu tinha medo, que só eu passava por aquilo e eu tinha até vergonha de contar para as pessoas. Né? Então foi um processo bem doloroso assim, para mim, porque eu vinha cheia de crenças do mundo, onde na minha família existia julgamento contra a igreja, porque eles conheciam maus testemunhos da igreja. Como eles conheciam maus testemunhos, eu ouvia essas coisas sendo faladas e era para mim muito difícil eu conseguir acreditar que existia Deus. Eu sabia que Deus existia, mas que as pessoas poderiam representar Deus. Sabe, eu acreditava, Deus existe, Ele é perfeito, mas as pessoas, elas são falhas e eu não confio nelas. Então eu não confiava. Até o momento, então, que eu entrei nessa igreja, nesse ministério, e eu comecei a ver que tinha pessoas sérias, que tinha bons testemunhos. E aí, então, para mim se tornou assim, ó, eu preciso ser um bom testemunho, porque pessoas estão se perdendo por causa de maus testemunhos. Então, daí, começou aquela busca ali, em querer se aperfeiçoar na palavra de Deus e querer ser melhor e querer ser uma pessoa melhor, porque existia falhas que eu cometia que eu achava que não era pecado. E eu acho que a maioria das pessoas do mundo acontece isso, as pessoas não pensam que é pecado. Eu não tinha uma ideia. Para mim, pecado era matar e roubar. Isso era pecado. Não existia outras coisas, sabe? Mentira pessoalmente, mas eu não achava que era uma gravidade. Então, quando eu fui entrando bem a fundo na palavra de Deus, eu fui vendo, meu Deus, eu preciso mudar muito. Né? Deus atendeu um telefone e dizer assim, diz que eu não tô. É uma coisa simples, mas eu não achava que isso era muito errado. Eu falava assim, tu dizer que tu não tá, não é problema, tu não quer atender agora o telefone. Então, daí eu fui entendendo, não, é mentira assim, né? E aí começou um processo de mudança de estilo de vida, de tratamento de caráter. E nós começamos, então, na nossa casa, a ser pessoas diferentes, né?
E começou esse processo aí. Mas foram assim, ó, não foi em 1, 2 anos que eu fui liberta, foi um processo. Foi uma construção do processo. É um processo. E eu vejo assim que hoje a maioria das pessoas elas têm dificuldade em aceitar esse processo. Então assim, eu buscava uma cura e eu queria estar bem. Às vezes a gente não está bem e aquela cura ela não vem instantânea. Mas isso não pode ser o motivo para mim abandonar Jesus. Então, o principal é a gente amar Ele e entender que Ele nos ama, né? Verdade. Então, assim, é até hoje, assim, um processo, né? Eu penso que todos nós estamos ainda no processo.